E aí, minha galera, bem-vindos ao nosso canal da Cabanis. E hoje vamos falar sobre a ketamina, ou cetamina, ou Special K. A ketamina é uma substância que foi usada por anos em hospitais, em ambientes clínicos, como um anestesiante. Então ele é muito efetivo na anestesia. Até hoje em dia, ela é usada às vezes em hospitais. Por muitos anos, quando alguém sofria um acidente, a ambulância via, dava a ketamina. Às vezes uma pessoa sofria depressão, sofreu um acidente, a ambulância veio, deu ketamina e nos dias, semanas depois, eles viam uma melhora significativa nos seus sintomas de depressão e ansiedade. Então isso aconteceu tão frequentemente, nas ambulâncias e hospitais, que os cientistas começaram a pesquisar essa substância no ambiente clínico, no contexto terapêutico, para problemas mentais. Hoje em dia, já temos mais de 20 anos de uso clínico terapêutico da ketamina e os cientistas já testaram a sua eficácia na depressão e ansiedade. A ketamina é uma substância desassociativa que pode dar essa impressão de que o seu corpo está separando da sua mente. Pode também dar a sensação de que a sua mão, o seu corpo não faz parte de você e que seu mundo ao seu redor está se esticando indefinitivamente. Você também pode sentir mais pesado, uma sensação corporal bem característica da ketamina, que é difícil de descrever. E em doses mais altas, pode até causar o que é chamado o K-hole, que é o buraco da ketamina, que a gente já vai falar sobre isso. E para ajudar a gente a imaginar e a ilustrar essas experiências, vamos dar uma olhada em experiências gravadas ao vivo de pessoas que consumiram ketamina cheirando e gravaram todos os efeitos pra gente. E esse é o grupo do Drugs Lab, que é um canal da Holanda, que tem aprovação do Ministério da Saúde para mostrar essas experiências com essas substâncias no ambiente recreativo, para mostrar práticas seguras. Então, ao invés de sair prendendo e alienando as pessoas que usam, eles acham melhor educar e dar informações adequadas. Então, vamos começar com as experiências aqui. Vamos ver 4 pessoas usando ketamina e vamos falar um pouquinho do que esperar de práticas seguras de uso e vamos tentar ilustrar melhor os efeitos da ketamina. Então vamos nessa. A ketamina pode ser achada em pó ou em líquido. Nos hospitais, normalmente é em líquido, mas no contexto recreativo, normalmente é em pó e é consumido cheirando. Uma dose de iniciante seria de 20 a 50 miligramas da ketamina. E uma dose mais alta, de cerca de 100 miligramas, seria muito forte e provavelmente acabaria causando um K-hole, que a gente já vai comentar mais sobre. Cheirar a ketamina pode arder um pouco, então é melhor fazer linhas bem pequenininhas e ir aos poucos. Os efeitos devem começar em cerca de 15 minutos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, e devem durar de 1 a 2 horas. Essa sua duração mais curta tem vantagens no ambiente clínico. Se você comparar com cogumelo, com o LSD, você vai ver que essas substâncias elas podem durar de 6, às vezes 12, às vezes o dia inteiro. Agora, a ketamina, em 2 horas passou e você não tem nem vestígios daquela experiência. E além disso, quem é iniciante acha que isso é um conforto, porque você sabe, mesmo que os efeitos sejam muito fortes, já vai passar. Ao mesmo tempo que isso seja um conforto e pode ser uma vantagem numa prática de um profissional da saúde mental, ainda assim, isso pode também criar um potencial de abuso. Como uma substância que os efeitos são muito fortes, muito rapidamente, e depois eles passam sem deixar vestígios, pessoas estão conseguindo introduzir, integrar essas substâncias no seu dia a dia e às vezes usando em horários e de moda inadequada. A ketamina não é conhecida por criar dependência física e química, mas ela pode criar uma dependência mental. Então é importante respeitar essa substância. E em comparação com o LSD, o cogumelo, o DMT, da ayahuasca, e até com a mescalina do peyote e o San Pedro, se você comparar a ketamina com os psicodélicos clássicos, você vai ver que esses psicodélicos clássicos, elas não têm muito risco na saúde e nem para os órgãos, mas a ketamina sim. Uma dose letal seria de 4 gramas de ketamina e ela pode causar danos nos rins e na bexiga. Então é importante ter sempre um auxílio profissional e também testar a sua substância. Aqui na Holanda existem laboratórios que testam suas substâncias
de graça, mas no Brasil existem sites que vendem reagentes, que são substâncias que vão mudar de cor, indicando se aquela substância é ketamina ou se existem impurezas naquele produto. Agora, é comum também com a ketamina acontecer em mais de uma dose. Você toma uma dose baixa, e depois na segunda dose, que nunca vai ser maior do que a primeira dose. E aí a experiência realmente começa. Essa segunda dose pode acontecer de 30 a 50 minutos depois da primeira dose, e ela traz efeitos mais agudos. Quais são os efeitos realmente? Os efeitos subjetivos da ketamina, elas são muito relacionadas ao seu corpo e sua percepção do seu corpo. A ketamina é um desassociativo, mas também é considerada uma substância psicodélica. Na parte mental, os participantes reportam quase uma consciência normal, mas com certas diferenças. Enquanto que a sua percepção do seu corpo, elas têm que estar sofrendo distorções agudas. Um dos primeiros efeitos na ketamina está na sua visão. As coisas podem começar a ficar um pouco borradas, um pouco fora de foco. Depois, você pode acabar sentindo uma sensação nos seus músculos, nas suas mãos. Você pode sentir os seus pensamentos um pouco mais claros, mas de uma forma um pouquinho diferente. Algumas pessoas reportam ouvir um som como se fosse um chiado. Por exemplo, aqui ó, tá começando a bater. Vamos dar uma olhada. En je voelt het al wel lekker, toch? Ja, maar zeg, dat is nu weer aan het golven zo. Zo. Wow, dit is vet raar, jongen, maar het is wel echt vet. Nou, alles rekt uit soms zo. Dit is echt wel iets anders. Dit is echt wel iets, je kan het niet met een druk vergelijken wat ik tot nu toe heb geprobeerd. Nee, dit is echt heel, het is echt, ja. Wow, het is echt vet raar. Hoe voelt dat? Ja, raar. Ik voel het niet. En als ik erin knijp? Nee, what the fuck? Nee, what the fuck? Echt niet? Nee. Je vraagt je eigenlijk af, is dit nog wel mijn lichaam? Ja, een beetje, ja. Daarom kan ketamine dus ook gevaarlijk zijn, omdat je dus heel weinig voelt. En daardoor kun je je verwonden zonder dat je het door hebt. Ik zou nu niet echt op een party willen staan, want dan... Ik snap het nu al niet, snap je? Dus het gaat allemaal nu al traag. En dan als er nog duizenden mensen om me heen zijn, ik zijn helemaal knijtergek. Agora, como é que a ketamina funciona? Vamos dar uma olhada aqui no que eles dizem pra gente. Ketamine. Wat is ketamine precies en wat doet het met je hersenen? De werkzame stof ketamine bindt zich aan een receptor in je hersenen, waardoor andere neurotransmitters, die belangrijk zijn voor leren en je geheugen, deze niet meer kunnen bereiken. De normale signaaloverdracht in je hersenen wordt zo verstoord en je brein kan prikkels vanuit je lichaam niet meer goed verwerken. Dit kan voor een dissociatief effect zorgen, zoals losgekoppeld worden van je lichaam. Agora, uma das coisas mais características da experiência com a ketamina é a sensação de que a sua mão não é a sua mão e de que o seu corpo não é o seu corpo e que as proporções do que você vê e das suas percepções, elas não correspondem com aquelas que você sente normalmente. Mas ao mesmo tempo, toda essa percepção distorcida e esquisita parece normal, parece ordinária. Então vemos participantes dizendo: pô, tive aqui, eu tenho certeza, logicamente, que eu estou sentindo os efeitos, mas ainda assim parece minha vida normal. Então às vezes você se olha no espelho e você vê o seu corpo, mas está tudo diferente, se movendo, e dá uma sensação de que você não está ali naquele corpo. Esse é o efeito desassociativo. É por isso que essa não é uma substância adequada para o uso público, no uso de bares, no uso de festas. É importante que a pessoa esteja em um ambiente confortável, seguro, e todo esse estranhamento pode acabar desencadeando uma experiência desagradável. Só que no ambiente clínico, com um terapeuta, com um psicólogo, com você ali te guiando, te ajudando e explorando isso, essa experiência pode ser extremamente significativa. Então vamos falar um pouquinho aqui da experiência mística que essas substâncias podem causar. E para isso, vamos começar falando sobre o keyhole. O keyhole, que é o buraco da ketamina, é uma experiência característica de doses mais altas e normalmente as pessoas devem evitar ter essa experiência. Mas algumas pessoas procuram essa experiência, elas veem valor nisso. E a experiência de keyhole está muito relacionada à experiência da morte do ego,
que é aquela jornada que acontece durante muitas substâncias psicodélicas, como LSD ou cogumelo, que você está passando por um momento de morte da ideia de quem você é. E isso te dá a oportunidade de, no seu dia a dia, você escutar aquela voz na sua cabeça que você acha que é você e dar um passo para trás e se observar suas ações e suas emoções, seus pensamentos de uma forma melhor. Ter uma percepção diferente de quem você é pode te permitir criar uma imagem de você que seja melhor. Com o LSD, com o ayahuasca, isso acontece de uma forma quase que orgânica no decorrer da experiência, mas ainda assim tem uma parte brusca nisso. Com a ketamina, os seus receptores, os seus neuroreceptores no seu cérebro, elas vão ter dificuldades por causa da ketamina de transmitir suas sensações físicas, suas informações sensoriais. Com doses altas da ketamina, você vai quase cortar toda essa conexão. Então, você não vai estar conectado com suas sensações físicas. E você tem essa sensação, e você pode sentir que você está apagando. E esse é o K-Hole. O que fazer se um amigo seu está passando por isso, você é o tripsitter? Met vrienden zijn en iemand raakt in een K-hole, legt diegene wel een stabiliseren, je ging snel op gerust en dat je, weet je, dan raakt diegene even aan, zodat je heel blij bent. Als degene geen andere middelen heeft genomen, dan hoef je niet bang te zijn dat de ademhaling stopt. Als het wel zo is, dan geloof je natuurlijk. Nou ja, voor de rest op zich, je komt er wel weer uit zo'n K-hole. Nee, alleen het kan voor je gevoel als je nog heel lang weg bent, dat kan wel echt een traumatische ervaring zijn. Agora, isso é experiência mística? Não necessariamente. A ketamina também tem outra característica, que ela pode acabar abrindo as portas para experiências mais profundas com suas meditações. Ela é conhecida por criar visões de olhos fechados, isso pode ser fractais, isso pode ser pessoas, pode ser entidades. E quando é usada em combinações com outras substâncias, como MDMA, ela pode aumentar muito o potencial de visões sagradas dessas substâncias. Só que o uso em combinações dessas substâncias pode ser perigoso. Combinar o ketamina com álcool ou outras substâncias que são depressivas pode ser perigoso para o seu corpo. Então não é bom fazer misturas. Pergunte sempre para um profissional da saúde e lembre-se que esse assunto não é mais tabu. Então é isso, minha galera. Essas são informações sobre a ketamina. Se você já tem uma experiência sobre ketamina ou se quer saber sobre outra substância, deixa o seu comentário aqui que a gente pode falar mais sobre. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.